Olá a todos, iremos iniciar agora a nossa segunda aula do curso técnico em automação industrial. Iremos abordar os conceitos de mecânica dos fluidos, iniciando por suas definições, propriedades e conceitos iniciais de estática dos fluidos. Meu nome é Wênio Faralencar Borges e iremos começar a partir de agora. No nosso plano de aula, nós iremos tratar sobre a ideia de viscosidade absoluta, que também pode ser conhecida como viscosidade dinâmica, ideia de massa específica, de peso específico e de peso específico relativo, a viscosidade cinemática, que é a razão entre a viscosidade absoluta e a massa específica, a ideia de pressão. Além disso, conheceremos o teorema de Stevin e a lei de Pascal e alguns instrumentos de medição de pressão. Bom, mecânica dos fluidos. Iniciando a mecânica dos fluidos com a ideia de viscosidade absoluta ou dinâmica, que é uma propriedade que indica a maior ou a menor dificuldade do fluido escorrer. Essa viscosidade absoluta também pode ser chamada de viscosidade dinâmica. Ela é uma propriedade dos fluidos que permite equilibrar dinamicamente, né? Forças tangenciais, que são forças que atuam no sentido radial do eixo, externas, né, quando aplicado, nesse caso, aos fluidos. A lei de Newton da viscosidade, ela impõe uma proporcionalidade entre a tensão de cisalhamento e um gradiente de velocidade, e essa proporcionalidade ela pode ser convertida em igualdade ao introduzirmos uma constante que chamamos de constante de proporcionalidade da lei de Newton da viscosidade. E essa constante ela é uma propriedade de cada fluido, ou seja, é através dessa constante que podemos dizer se um fluido ele possui uma maior ou uma menor dificuldade de escorrer, e além disso podemos dizer se o fluido possui uma alta ou baixa viscosidade. A unidade dessa constante de proporcionalidade ela é dada por Newton vezes segundo por metro quadrado, que é o equivalente a Pascal, Newton por metro quadrado, vezes segundo. Ela diz que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional ao gradiente de velocidade, o V0, e inversamente proporcional à espessura, a espessura da camada, né, no caso do fluido lubrificante. A nossa segunda ideia em mecânica dos fluidos é o conceito de massa específica. A massa específica ela também é chamada por densidade absoluta. Esse conceito ele diz o seguinte, que a relação entre a massa e o volume de uma determinada substância é o que caracteriza essa massa específica ou a densidade desse material, desse sólido ou desse líquido. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade para massa específica ou densidade é o quilograma por metro cúbico. Aqui nós temos um exemplo, né, da aplicação do conceito de massa específica ou densidade. Aqui nós temos um bloco homogêneo de ferro, né, e a partir disso ele quer saber qual a massa específica desse bloco, sabendo as dimensões desse bloco, como está dada na figura, e dizendo que a massa desse bloco é de 15.200 kg. Como o volume de um bloco cúbico é dado pelo produto, né, das arestas, encontramos o volume. Ao encontrar o volume, como nós sabemos a massa, fazemos essa relação de massa por volume e encontramos a densidade, que nesse caso foi igual a 7.600 kg por metro cúbico. O segundo conceito é o de peso específico, que é também uma razão, assim como a massa específica, só que no caso do peso específico é uma relação entre o peso, não mais entre a massa, e entre o volume, ou seja, na massa específica nós temos a relação de massa por volume, no peso específico nós temos a relação ou razão entre peso e volume. E o peso nada mais é do que o produto entre a massa vezes a gravidade, que é igual a 9,81, como nós sabemos. A partir disso nós conseguimos encontrar o peso específico e a unidade dele é Newton por metro cúbico.
Temos novamente um segundo exemplo prático, onde ele pede para calcular o peso específico de um cano metálico, da massa, que é equivalente a 6 kg, e o volume de 0,004 metros cúbicos. Como nós temos a massa e temos o volume, para determinarmos o peso específico é só encontrarmos o peso que é dado por essa massa. Como nós sabemos que a gravidade é 9,81, podemos considerar 9,8 ou 10. Fazendo esse produto, encontramos esse peso e ao dividirmos pelo volume, encontramos o peso específico de 147.000 Newton por metro cúbico. É fácil também encontrar nos livros e na literatura esse valor expresso em kN, que nesse caso seria 147 kN por metro cúbico, uma vez que 1 kN é igual a 1.000 newtons. O quarto conceito que iremos ver agora trata do peso específico relativo. O que é o peso específico relativo? É uma relação entre o peso específico de um fluido e o peso específico da água. Nada mais é do que nós pegarmos o peso específico de um determinado fluido e dividirmos pelo peso específico da água, já que nós sabemos que equivale a 10.000 newtons por metro cúbico ou 10 kN por metro cúbico. Quando nós fazemos essa divisão, nós encontraremos um valor sem unidades, uma vez que nós estamos dividindo dois pesos específicos, de tal forma que nós anulamos a unidade e vai se tornar um valor adimensional. Por exemplo, o peso específico do óleo equivale a 8.000 newtons por metro cúbico. Quando nós dividimos por 10.000 newtons por metro cúbico da água, nós vamos encontrar um peso específico relativo de 0,8 para o óleo. E esse valor não vai haver mais unidade, uma vez que ele se torna um número adimensional. Para voltarmos para o seu valor normal, ou seja, de peso específicos, bastamos somente multiplicar pelo peso específico da água. O quinto conceito ele trata sobre viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática ela é definida como essa razão, né, ou coeficiente entre a viscosidade dinâmica, também é conhecida por viscosidade absoluta, e a massa específica do material que estamos trabalhando, se é um sólido ou se é um líquido. Isso é uma forma de facilitar os cálculos, uma vez que pode ser fornecido somente a viscosidade cinemática, não sendo preciso calcular a massa específica ou o peso específico. O sexto ponto trata sobre a pressão. Como nós sabemos, a pressão ela é dada por uma força aplicada no sentido normal ou na direção axial do corpo, exercida sobre uma determinada área, chamada de azão, num ponto qualquer, incluindo o ponto e esta área. Ou seja, a pressão ela é dada pela força sobre a área e, como força sobre a área é Newton por metro quadrado, podemos dizer que no SI a pressão é dada por Pascal. E nós temos diferentes tipos de pressão. Costumeiramente, nós conhecemos a pressão atmosférica, que é a pressão na qual nós convivemos a nível do mar, que é igual a 1 atm, ou em outras unidades, equivale a 760 milímetros de mercúrio, 10 a 5 newtons por metro quadrado, ou 1 kgf por centímetro quadrado, que é 1 kg força por centímetro quadrado, que no dia a dia conhecemos por bar. Bom, a pressão ela pode ser fornecida como pressão absoluta, que é a soma da pressão atmosférica, né, medida a partir de um barômetro, que é o instrumento de medição, e uma pressão relativa, que é dada acima da pressão atmosférica. Essa soma de pressão relativa com pressão atmosférica é o que nós chamamos de pressão absoluta. Se nós subtrairmos dessa pressão absoluta a pressão atmosférica, nós vamos ter somente a pressão relativa. Abaixo da pressão atmosférica, qualquer medida de pressão é o que nós chamamos de vácuo, que é a ausência de pressão, né? E
abaixo da pressão atmosférica, que é medida pelo barômetro, que é o instrumento de medição, é o que nós chamamos de zero absoluto, ou seja, de vácuo absoluto, e nesse ponto não existe pressão. É impossível aferir, medir essa pressão. Um outro conceito relacionado à pressão é a relação entre a pressão e a profundidade. Ou seja, consideremos o caso particular de um recipiente cilíndrico que contém um determinado líquido de massa específica, ρ, até uma altura h acima do fundo. A pressão nesse ponto, a uma determinada profundidade, ela é dada pela gravidade, pela altura e pela massa específica desse líquido. E à medida que você vai se aprofundando, essa pressão vai aumentando. O sétimo ponto, ele trata sobre o Teorema de Stevin. O que é que o Teorema de Stevin ele fala? Ele diz o seguinte, que a variação da pressão entre dois pontos quaisquer de um fluido é igual ao produto de sua massa específica pela diferença de nível entre os dois pontos e pela aceleração da gravidade. Ou seja, para que nós podemos encontrar uma variação de pressão entre dois pontos quaisquer de um fluido, bastamos para isso somente fazer o produto da massa específica desse fluido pela essa diferença de nível entre os dois pontos e multiplicado ainda pela gravidade. Na lei de Pascal, ele fala o seguinte, que a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso, ele transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Através dessa imagem, nós podemos perceber que nós temos um cilindro com um êmbolo e um peso de 100 N. E temos diferentes pontos nesse fluido, e à medida que nós exercemos essa pressão aplicada nessa área, essa força aplicada nessa área, nós teremos uma pressão que será aplicada de igual valor a todos os pontos. O último item dessa aula trata sobre os diversos instrumentos utilizados para a medição de pressão. Nessa primeira imagem, nós percebemos o barômetro, que usualmente ele utiliza um líquido, geralmente o mercúrio, e quando nós viramos essa varetazinha de vidro, ela vai gerar um determinado vácuo nessa vareta e, como nós sabemos, a pressão atmosférica, sabemos essa altura que criou de coluna de líquido e sabemos o peso específico desse líquido, nós podemos determinar a pressão. Um outro instrumento de medição bastante conhecido é o manômetro metálico, também conhecido como manômetro de Bourbon, que ele utiliza um tubo metálico, um sistema de ampliação e também um sistema para tomada de pressão em um determinado fluido. Também temos a coluna piezométrica ou piezômetro, que é outra forma de medir a pressão. Nós podemos determinar essa pressão através do produto da altura pelo peso específico desse fluido e também podemos medir a pressão a partir de um manômetro com um tubo em U, também usando essa mesma ideia do produto entre a diferença de altura pelo peso específico do fluido. Dessa forma, nós concluímos a nossa segunda aula do curso técnico de automação industrial na disciplina de mecânica dos fluidos. Muito obrigado e bons estudos.